Meu Deus. Quantos irmãos na paz de São Jesus, amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus 6, versículo número 22. Mateus 6, versículo de número 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Amém? Podeis assentar. É, prazer estar aqui, né, para trazer a palavra do Senhor e falar sobre amor não é muito fácil, não, né? Seria melhor se vivêssemos na época da lei, que olho por olho, dente por dente, assim eu acho que era melhor, mais fácil. Mas nos dias de hoje é mais complicado. E falar sobre o amor genuíno é mais difícil ainda, né? E difícil de nós, como os homens, viver esse amor genuíno na sua totalidade. E eu acho que nenhum aqui seria capaz de entregar a sua vida para que um estranho vivesse. Para que uma pessoa que você nem conhece vivesse. Mas Deus, ele fez isso por nós. E como nós não conseguimos viver isso na sua totalidade, pelo menos em parte, nós cristãos devemos viver. E esses versículos que eu acabei de ler aqui, bastante interessante, meu amado irmão, e ele fala sobre amor. Como assim, irmão? Se teu olho for bom, todo teu corpo terá luminoso. Como associar amor com isso aí? A palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Se a boca é uma boca daquela que só transmite coisas ruins, é aquilo que está dentro do coração, não é verdade? Se transmite coisa boa, é aquilo que está dentro também, não é assim? Mas e agora, como que isso entra aqui dentro? Como que essas coisas ruins entram dentro do coração do homem? Ou como que entra as coisas boas dentro do coração do homem? Existem duas janelas de entrada. Uma é aquilo que você ouve e outra é aquilo que você vê. Se você coloca coisas boas diante dos seus olhos, aquilo que é bom é que vai estar aqui dentro. Mas se você passar o dia, quer ver um exemplo? Passa o dia das 7 da manhã até mais ou menos ali às 10 horas da noite assistindo um jornal aonde só fala de desgraça, assassinato, pedofilia e assim por diante. Quando terminar o dia, o seu coração vai estar cheio de ódio e de raiva. Sabe por que eu falo isso? Estava assistindo o jornal um dia e passou uma reportagem lá. Tinha três jovens, três crianças, 12 anos, brincando assim. De repente parou um carro e desceu um camarada, bicho bombadão mesmo, cara grande. E chegou num daqueles jovens, pô, o soco no menino. O menino caiu na hora. Sabe por que ele fez aquilo? Porque aquelas crianças avistaram um pé de manga na porta da casa dele, com mangas maduras. E criança se deu vontade, o que ele vai fazer? Vai pegar uma pedra, tentar derrubar para chupar, não é assim?
E ele olhou na câmera, viu as crianças, deu uma volta no quarteirão e achou as crianças. E bateu naquele menino porque ele foi lá jogar pedra no pé de manga para derrubar uma manga para chupar. Pô, na hora que eu vi aquilo ali, eu já imaginei meu filho. Falei, rapaz, mas se é eu e eu pego um cara desse, o negócio não ficaria bom, não. Já era. Não daria nem nega. Tá vendo que é automático, o coração da gente já reage na hora com aquilo que a gente vê e escuta? Um dia a irmãzinha aqui da igreja, a irmã Luísa, chegou em mim e falou, Natanael, eu não ando muito bem, não. Eu falei, por quê, irmã Luísa? Aí, sabe aquela morena lá da TV lá? Eu gosto de assistir ela do jornal. Eu falei, sei. Pois é, eu tô assistindo o jornal dela, mas eu já tô ficando ruim, porque é tanta coisa ruim que vai passando lá e o coração já tá... Irmã, desliga a televisão, procura outra coisa para assistir, que é isso que acontece. Então, meu amado irmão, dependendo daquilo que você vê, vai refletir aqui dentro. Por que o amor vai acabando? O amor vai se esfriando? E as pessoas não conseguem mais viver esse amor dentro da igreja. Justamente por aquilo que elas veem e escutam. As pessoas começam a ouvir, meu amado irmão, todo tipo de coisa que vai entrando aqui e vai ficando difícil exercer esse amor. Tem um exemplo? Vamos para a palavra aí. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, assim, ó. Gênesis. Gênesis 4 e o versículo 4 diz assim, ó. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-se o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? E se não fizeste bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Tá vendo aí que coisa engraçada? Os dois ofereceram algo para Deus. E Deus atentou para um. E aquele para quem Deus atentou foi mal diante dos olhos do outro. O outro olhou aquilo e falou, mas peraí, eu peguei do melhor lá e ofereci a Deus e Deus atentou para o meu irmão e não atentou para mim. E olhando por isso aqui, meu amado irmão, muitas das vezes isso não acontece dentro da igreja, do meio do povo de Deus. Muitas das vezes a pessoa trabalha e faz isso e faz aquilo, o outro vem e faz e acaba que o povo gosta mais de um do que do outro. E aquele que não foi elogiado começa a olhar aquilo com os olhos ruins e já começa aquela desavença no meio do povo de Deus, porque que elogiou um e não elogiou o outro. E com isso, meu amado irmão, em vez de vivermos em harmonia e em amor, não vai entrando a desunião. Se você liga hoje a TV, as redes sociais, a gente fica assustado quando a gente vê aqueles repórteres de rua que param as pessoas e perguntam para elas de qual religião você não seria. As pessoas começam a dizer evangélicos. Mas por quê? Porque são hipócritas. Eles ensinam muito bem a respeito de muita coisa, eles pregam muito bem a respeito de muitas coisas, mas não vivem aquilo que pregam. Aquilo que eles ensinam é tudo hipocrisia. Falam sobre amor, mas não amam. Falam sobre isso, mas não fazem. E será que isso é verdade ou é mentira? Hoje, no meio do povo de Deus. Acaba que se torna uma grande verdade.
Porque se falar aqui sobre amor, meu amado irmão, pegar cada ponto aqui sobre amor, saem mensagens lindas e lindas. Explicações maravilhosas. Mas falar e ensinar é uma coisa. Agora, viver esse amor é outra coisa. Eu continuar amando quando o meu irmão está sendo abençoado é difícil. Por quê? Porque eu queria ser também. Então, meu amado irmão, como fazer diante dessas situações? Que acontecem na igreja, fora da igreja. Como permanecer nesse amor? Como viver esse amor que Estevão viveu? Por pregar a palavra, foi arrastado para fora, apedrejado. Mas mesmo olhando aquelas pessoas que estavam ali apedrejando ele, ele disse: Pai, não impute eles esses pecados, eles não sabem o que fazem. Morreu amando aquelas pessoas que estavam o apedrejando. Como viver isso? Como permanecer amando o meu amado irmão diante de muitas situações que acontecem? A gente conversa com pessoas que outrora trabalhavam na igreja: irmão, hoje eu não gosto muito de trabalhar não, porque eu já trabalhei muito e ninguém reconheceu. Olha a visão da pessoa com aquilo que fez dentro da igreja. Já viu aquilo de uma maneira ruim e o mal entrou no coração. Irmão, eu era muito bom, irmão, mas eu ajudei tantas pessoas e aquelas pessoas que eu ajudei viraram as costas para mim, me traíram. Hoje eu não consigo fazer mais isso. Olha a maneira que a pessoa começa a olhar diante da situação. Mas é isso que Jesus nos ensina? Não. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava ali no Getsêmani, e os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro ainda, talvez muito convertido, né, cheio de raiva, já pegou a espada e vou defender Jesus agora. Corta a orelha dos soldados. E Jesus falou: ei, Pedro, para com isso. Se eu quisesse, teria uma legião de anjos aqui para me defender. Por que Jesus fez aquilo? Porque não era aquilo que Jesus veio pregar, e sim o amor. Jesus pega a orelha do soldado e coloca de volta no lugar. E aquilo refletiu na vida de cada um dos discípulos. Porque depois eles morreram mortes horríveis, mas não blasfemaram contra aqueles que os estavam matando. Uma vez eu lendo a palavra e ficava ouvindo aquelas histórias daqueles cristãos que estavam ali dentro do Coliseu, né? E aquelas feras ali soltas para matar eles. E eu não via aquilo ali de um olho bom. Eu pensava: nossa, se eu tivesse lá agora, nessa época lá, com uma metralhadora na mão, mataria todos aqueles que estão fazendo mal para o povo de Deus. Olha o pensamento. Mas não é assim. O que a Bíblia vem nos ensinar é diferente. Então, meu amado irmão, dependendo da maneira que eu e você olha cada situação, reflete aqui dentro. Reflete aqui dentro. E qual era a maneira que Jesus olhava? Jesus sempre olhou todas as situações com um olho bom. Lembra da mulher pega em ato de adultério? Levaram até Jesus. Foi pega em ato de adultério. E na lei manda apedrejar. Qual que foi o olhar de Jesus naquela situação? Ele olhou com um olhar ruim? Então vamos apedrejar. Não. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu, ficou só Jesus e a mulher. Mas e nós, meu amado irmão? Se fôssemos nós lá, de que maneira a gente olharia? Com uma visão boa ou com uma visão ruim? Quer ver uma coisa? Você já viu aquelas reportagens, meu amado irmão, aonde está a mãe, o filho que está ali sendo preso, e de repente você vê aquela mãe ou o pai falando assim: não, tem misericórdia, ele é um menino bom. Ele não é assim. Mas ele matou. Não, mas ele não é assim, ele é bom. Eu conheço o meu filho.
Nós que estamos dos outros lados, que a situação não é conosco, não, merece é morrer. Olha a barbaridade que esse jovem fez. Não merecia nem viver, nem ir preso, já tinha que matar, era ir logo. Não é assim que nós reagimos diante de muitas reportagens que a gente vê? Não vamos ser hipócritas, irmão, de ir aqui dentro da igreja e falar, não, irmão, não pensa assim, pensa. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. E se fosse o teu filho ou um parente teu nessa situação? Talvez você estaria falando do mesmo jeito, tem misericórdia, eu conhecê-lo, não é assim. Quando é do outro lado, meu amado irmão, nós enxergamos de um jeito. Quando é do lado de cá, nós enxergamos de outra maneira. Dependendo da situação, a minha visão muda. E isso vai refletir na vida do cristão, meu amado irmão, a maneira como ele enxerga dentro da igreja, fora da igreja, o que é que de verdade tem aqui dentro. Você já viu aqueles irmãos, meu amado irmão, que sempre vê coisa ruim dentro da igreja? Mas será que o pastor não vê aquilo ali? Não. Está acontecendo isso e aquilo outro. E essa pessoa não deveria nem estar aqui dentro. Aí quem deveria estar aqui dentro? Aí eu pergunto para você, no coração dessa pessoa tem amor ou só raiva? Rancor? E isso, meu amado irmão, não deve acontecer no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Porque se falamos de amor, devemos viver isso aí. Devemos agir dessa maneira. E uma coisa que nós temos que vigiar é o nosso olho. Você já viu aquela pessoa, meu amado irmão, que ela sempre foi boa em ofertar, em dizimar? Mas por que ela parou? Por que hoje ela tem raiva quando fala de dízimo e oferta na igreja? Porque a visão dela foi distorcida por aquilo que ela viu e ouviu. Tá vendo aí? Larga de ser bobo, rapaz. Olha o seu dinheiro para onde vai. Olha a sua oferta para onde vai. Pastor tá andando de carro zero, tem casona, tem isso, e você de a pé, e você fica aí. E aí, como é que faz? Tá vendo que o amor some na hora quando nós desviamos o olhar daquilo que deve estar e colocamos o olhar onde não é para estar? Deus olhou para Caim e falou, ei, se bem fizeste, tá tranquilo. Mas se você acha que não, o mal já está à porta. Qual que é a sua visão hoje, meu amado irmão, dentro da igreja? Hoje é tão complicado, meu querido, trazer pessoas para dentro da igreja porque a visão do povo que está dentro é muito ruim. Se entrar naquela porta ali agora, um camarada com bermudão, um tenisão, um cabelão, um trem muito doido, todo mundo já fica meio... E se tiver com a tornozeleira eletrônica ainda, conversa, mas já fica meio... Mas se logo em seguida entrar um de terno e gravata, ele é bem tratado. E dentro da igreja, o que Jesus nos ensina é que não deveria de ter isso. Por quê? Estamos julgando segundo a aparência, segundo aquilo que estamos vendo. E não é assim que tem que ser. A Bíblia vai falar também, meu amado irmão, quer ver um exemplo bom? Está em Lucas 15, 25. E seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhes disse, veio o teu irmão e teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que tenho servido há tantos anos sem nunca transgredir os teus mandamentos.
E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe bezerro cevado. E quando Jesus ouviu, isso, disse-lhe... Ah, não, só até aqui. Olha a visão do irmão mais velho lá. Quando ele ouviu um barulho de música, de alegria, o que está acontecendo? O teu irmão voltou. Ele se indignou na hora. Porque teve uma festa, um banquete para o irmão que estava perdido. Em vez de se alegrar com o irmão que voltou, ele se entristeceu, ficou chateado. Em vez do amor, já tomou um ódio no coração e já ficou irado. E foi questionar com o pai por causa daquilo. Hoje, dentro da igreja, meu amado irmão, não é isso que acontece do mesmo jeito? Por isso que eu digo para vocês que é complicado falar sobre amor. Pregar sobre amor ou sobre qualquer outra coisa a respeito da palavra de Deus. Porque se uma coisa é pregar, agora outra coisa é a gente colocar em prática aquilo que a gente ensinou e é que a gente está pregando. E quando isso acontece no meio de nós, meu amado irmão, a nossa reação é diferente. Já viu o tratamento daquele irmão que errou dentro da igreja? Aquele irmão que deslizou, que falhou. Outro dia eu vim limpar a igreja aqui. Uma irmã braba. Irmão, estou revoltado. Por quê, irmão? Você está revoltado? Porque a gente custa trazer as pessoas para dentro da igreja. E quando traz, o pregador veio falar, disse daquilo outro e a pessoa não voltou mais. Ah, meu irmão, a obra não é tua, a obra é de Deus. Não, irmão, mas hoje dentro da igreja tem muita coisa errada, pessoa assim. Eu falei, irmão, calma. Isso que a senhora está falando aí está errado. Não é assim. E é assim que Jesus ensina que tem que ser as coisas. Nós devemos amar o pecador ou expulsar o pecador. Temos a mania de olhar para nós, meu amado irmão, e achar que a gente é perfeito demais. E tanta perfeição nos dá o direito de subjugar quem errou. E de falar o que tem que acontecer com aquela pessoa. Só que o de fato que tem que acontecer é que nós devemos amar. E se nós não amar, meu amado irmão, o próximo, muito menos vamos conseguir amar a Deus. Porque nós não vamos ver. Isso é o que a palavra de Deus diz. Se você não consegue amar aquele que está do seu lado, como vai amar a Deus, o qual nunca viu? Está lá em 1 João. E isso, meu amado irmão, muito mais para o homem. Mulher é muito fácil amar, mas para o homem é meio complicado, não? O homem é mais difícil de perdoar. O homem, dependendo da ferida que você faz, ele é complicado. Tem pessoas dentro da igreja, meu amado irmão, que guarda raiva antiga. Porque não fizeram aquilo que queria. Mas não vamos ser igual o irmão mais velho aqui. Quando ouviu lá um barulho de alegria, se entristeceu. E isso acontece muito no meu povo de Deus, irmão. Se levanta alguém de obreiro, por que me levantou? Levantou fulano, levantou eu. Será que tem alguma coisa contra mim? Em vez de se alegrar com o irmão que foi levantado, se entristece porque um foi consagrado e ele não. Por que chamou fulano para cantar e não chamou eu? Por que fulano prega mais e eu não prego? Por que esse faz e eu não faço?
São coisas, meu amado irmão, que nós olhamos de uma maneira distorcida e vai enchendo o nosso coração de raiva. E nós não conseguimos viver o verdadeiro amor na presença de Deus. Devemos ter uma visão de Jesus. E qual que é a visão de Jesus, meu amado irmão? Quem te condenou? Ai, ninguém, então vai embora. Só não peques mais. Assim deveria ser nós, meu amado irmão. Errou, falhou, voltou, vamos orar. O que nós estamos deixando de fazer, meu amado irmão, é de buscar, de estar mais na presença de Deus e agir segundo nossos olhos. Segundo aquilo que nós achamos que está certo ou não. E para viver esse amor, meu amado irmão, essa visão ruim que deixa todo o nosso corpo em trevas, assim diz a Bíblia, tem que sair fora. Vamos passar a olhar as coisas de uma maneira diferente. De uma maneira, meu amado irmão, que agrade a Deus e não de uma maneira que entristeça a Deus. E amar, meu amado irmão, mude a sua visão de como você está vendo as coisas. Se coloque no lugar do outro, aí talvez a coisa muda. Não é verdade? E para nós caminhar para o final aí, meu irmão. Eu achei esse versículo aqui muito interessante, ó. Está em Marcos 9:38, que diz assim, ó. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônio, o qual não nos segue e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Eu acho tão interessante isso aqui. Eu fico meio triste, meu amado irmão, quando a gente vê o que acontece aí em muitos debates de pessoas que são cristãos. Hoje virou um negócio esquisito, onde as pessoas vão para pregar o evangelho, vão para pregar a palavra e já fica de plantão ali um monte de doutores e mestres da palavra para ver qual que vai ser o erro que vai ser dito ali. E dependendo do que você vai pregar e vai falar ali, meu Deus, aparece um monte para matar o irmão que está pregando. E pasme, meu amado irmão, não é do mundo, não, é de dentro da igreja. Aí esses mesmos pregadores, doutores, eles é mestre mesmo, irmão, os caras é conhecido. Ô, Jesus. Eles falam sobre amor, mas não pensa duas vezes em atacar, em ferir, em matar, em prejudicar. Estão vivendo o amor desse jeito? Estão vivendo? Aí vem os discípulos aqui, ó Jesus, pegamos um ali expulsando demônio no teu nome. Já chegamos lá e mandamos parar. É errado, não pode. Não segue nós, então não vai falar, não vai expulsar. O que Jesus respondeu aqui? Apoiou? Jesus apoiou? A visão ruim dos discípulos, não vai. Oração cheia de... É só nós. Jesus vai e faz diferente. Não. Deixa lá. Deixa lá. Mas hoje é diferente, irmão.
Pregador atacando pregador, igreja atacando igreja, irmão atacando irmão. Esse está errado e eu que estou certo. Aquele fala demais asneira, é eu que falo bem. Esse não fala nada, é eu que conheço. Aquele ali tem um pensamento diferente, não é igual ao meu, então não pode. E já vou proibir a minha igreja de seguir qualquer um desse aqui, daquilo outro ali, daquilo outro aqui. Aí eu pergunto para você, aonde está o amor de Deus no coração dessas pessoas? Pregadores, o que adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, estudar ela 4, 5, 6, 10 anos, para depois chegar e acabar com tudo em um segundo? Eu sou do tipo que eu penso é assim, ó. Eu dou uma olhada, tá errado? Tá. Cabe a mim fazer alguma coisa? Não. Por quê? O discípulo chegou, Jesus, não foi o senhor que plantou? Não, não. Quer que nós vá lá e arranque e joga fora? Não. Deixa crescer tudo junto. É a hora certa de fazer a separação do negócio. Porque quando eu quero agir com a minha mão, eu estou agindo sem amor. E algo vai dar errado nisso aí. Por quê? Eu não vou matar só um, vou matar um monte. Então, meu amado irmão, temos que viver esse amor aí, mas de uma maneira diferente. Não deixa que as coisas ruins que os seus olhos vê dia após dia, que o seu ouvido escuta dia após dia, contamine o seu coração bom, a ponto de fazer você parar de praticar esse amor que tem na sua vida. Não deixe de viver esse amor que está aí dentro do teu coração por aquilo que você escuta. Não fique com raiva de alguém porque alguém chegou até você e falou, aquela pessoa falou de ti. Seja sábio, inteligente. Não deixa a ira entrar no teu coração, meu amado irmão, porque chamaram alguém e não chamou você. Não deixa que as fofocas, as conversas desta vida encha o teu coração de ira e faça você sair da direção que Deus quer que você fique. Seja uma pessoa boa diante de Deus. Não deixa que essas coisas contaminem você. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Salmo 101, versículo 3. Não poreis coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apegará. Ponha coisas más diante dos seus olhos. Você vai ver? Vai ver. Mas não deixa entrar aqui. Ó. Não deixa dominar a tua vida. Seja uma pessoa boa, seja um homem bom. Seja diferente. Não seja um destruidor, meu amado irmão, de vidas. Mas seja aquele que ama de verdade. Se você pregar que ama, seja essa pessoa que ama de verdade. Aprenda, meu amado irmão, a olhar com amor para todas as situações que vai se colocar na sua presença, diante de você, diante dos seus olhos. Aprenda a ouvir com amor, meu amado irmão. Muitas das vezes, quando a conversa vinha até você e não for boa. Não tome decisões precipitadas. Por que tem muitas pessoas que não aceitam a Jesus? E não vêm para a igreja? Porque elas são bombardeadas dia após dia com tanta conversa ruim. E elas não conseguem servir a Deus. Lembra do jovem rico? Ô mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala algumas coisas ali e tal. Ah, tudo isso aí eu já fiz, que é de cupom. Mas te falta uma coisa, o que é que falta? Vende tudo o que tem, distribui aos pobres, vem e segue.
Aquilo que ele ouviu, coitado, se ele tivesse prestado bastante atenção naquilo que Jesus falou, além de ter permanecido rico, ainda ia herdar a salvação. Mas ele ouviu de uma maneira errada. Porque o que Jesus de fato não queria, meu amado irmão, não era que ele desse tudo, não. Era só para ver o que estava aqui dentro. Mas ele ouviu errado. Entristeceu na mesma hora e saiu da presença de Jesus. Não preste bastante atenção naquilo que você está ouvindo. O que as pessoas estão falando para você. Tome cuidado. Você pode até ser um homem bom, mas se deixar muitas coisas entrar no teu ouvido e cair para aqui, meu amado irmão, vai ficar ruim. Vai ficar tenebroso. Seu corpo vai se colocar em trevas. E você não vai entender o que Jesus está falando contigo. Não quer ter amor? Vigia o teu olho, vigia o teu ouvido. Deixe qualquer coisa te afetar, não. Te contaminar, não. Não deixe. Você já viu aquelas pessoas que tudo está bem, tem uma situação ruim, Jesus não me ama. Já tem logo um pensamento ruim? Não é assim, não. Fica tranquilo. Não deixa a dúvida entrar aqui dentro, não. Deixa a falta de amor entrar aqui dentro, não. Não olhe as coisas sempre com um olhar ruim, não. Olha com um olhar bom. Para terminar, eu vou falar algo que eu ouvi hoje. Eu achei bastante interessante. Alguém chegou para um amigo e disse assim: olha, você poderia me ajudar, porque minha filha está doente. Eu preciso de um dinheiro, só que eu não tenho. E aquela pessoa do outro lado falou assim: olha, eu vou te ajudar. Eu não tenho não, mas eu vou te ajudar. Eu vou te arrumar esse dinheiro. Desligou o telefone. O pai, desesperado, passou a hora, ele ligou e o telefone, nada. Ligou para a pessoa que falou que ia ajudar, o telefone não deu nada. Desesperado com aquilo, ligou e foi ligando e nada da pessoa atender. Ele já viu aquilo como algo ruim. Ixi, o cara me deixou na mão. Já deixou que a dúvida, o negócio invadisse aqui. E foi no outro dia e nada de aparecer o cara que falou que ia ajudar, porque a filha dele está doente. E já começou a pensar um monte de besteira. Tudo é fé que não, quem bate na porta da casa dele? O amigo. Eu pensei que você tinha me deixado na mão, te liguei, você não me atendeu. O que aconteceu? Eu não te liguei porque eu vendi o telefone. Te arrumar o dinheiro. Meu amado irmão, tome bastante cuidado em tomar decisões precipitadas com aquilo que você escuta. Analisa a primeira situação, faça igual Jesus. Não haja sem amor, mas haja com amor que tudo dá certo. Tenha uma visão boa de todas as situações. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete. Sabe qual que é o ruim dessa mensagem? É que não fala o tempo determinado que a gente tem que permanecer amando, né? Não fala. Complicado, não é? É até o dia em que você não estiver mais nessa terra. Ou seja, aquela pessoa que sempre te prejudica, ela sempre vai estar aí, sempre vai te dar uma cutucada, mas permaneça do mesmo jeito.
permaneça amando, termine amando. E se padecer, padeça igual o Estevão, igual os outros lá. Que viu o exemplo de Cristo, perdoa eles, pai, não sabe nem o que eles fazem. Mas o que Estevão viu? Que nenhum deles viu. Estou vendo Deus e Jesus sentado à direita lá. Estava nem aí para as pedras, para quem estava atacando, isso, aquilo, outro. O meu amado irmão, a recompensa nossa, ela vai vir. Não espere a recompensa do homem, não. Vamos parar de querer fazer as coisas esperando ser elogiado pelo homem, ser bajulado pelo homem. Enquanto você pensar dessa maneira, você vai se frustrar, viu? Vai. Hoje alguém te elogia, amanhã alguém vai falar mal de ti, isso é normal. Hoje alguém vai falar assim, você pregou demais, e amanhã vai falar, rapaz, aquela palavra sua foi meio... Isso é normal. Continua amando. Não olha com um olhar ruim. Olha com um olhar ruim. Continua da mesma maneira que o Senhor te chamou e você vai ver o que acontece na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.